que acontece se eu não pagar minha dívida? Tem gente que pensa que se não pagar a dívida pode até ser preso, né? Mas isso não acontece. Só dívida de pensão alimentícia é o único tipo de dívida que dá prisão. Mas, nas outras dívidas, o que vai acontecer? O seu nome vai para o SPC e Serasa, normalmente uma média assim, de 30 dias depois que você está devendo. Você recebe um aviso, aí tem um prazo, mas em média em 30 dias vai para os órgãos de restrição ao crédito. E tem gente que fala assim, poxa, meu nome vai ficar sujo. Eu não digo que o nome vai ficar sujo, eu digo que o nome vai ficar protegido, vai ficar nos órgãos de proteção ao crédito, né? Então, está protegido até da própria pessoa, porque se ela não está conseguindo pagar a dívida, é melhor proteger mesmo o nome para não fazer mais dívida. Essa é a primeira coisa que acontece. E aí depois, essa dívida, ela pode ser pegar um caminho judicial ou um caminho extrajudicial. Por que eu estou usando esses termos? Algumas vezes a gente recebe carta ou recebe e-mail e aí vem lá no topo, assim, cobrança extrajudicial. E quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei super assustada, porque eu falei, poxa, foi para a justiça, sabe? A gente só vê o nome judicial e se assusta. Então eu fiquei muito aterrorizada e aí não podia pagar, não conseguia pagar e ficava, né, chorando em cima daquilo. Então, assim, extrajudicial é exatamente quando não está na justiça, é extrajudicial. Então, se você recebe uma carta extrajudicial, uma cobrança extrajudicial, é porque está no escritório de cobrança, é uma empresa de cobrança te cobrando. Então, não precisa se desesperar muito como se, eu vou ter bens penhorados e tal. Pelo contrário, não foi para a justiça. Quando vai para a justiça, aí sim vai ter um processo, vai abrir uma ação judicial, e aí você pode, depois de um tempo, né, a decisão do juiz pode ser bloquear uma conta poupança que tenha mais de 40 salários mínimos, ou bloquear sua conta corrente, e depois disso ainda ter bens penhorados, casa, né, e aí ter outros bens penhorados. Então esse é o caminho, né, quando você não paga a dívida, isso é o que pode acontecer. Normalmente a dívida para ir para ação na justiça leva um tempo e normalmente são as dívidas mais altas, né? Não tem uma regra para isso, mas acontece que quando a empresa vai entrar na justiça, vai ter custo com advogado, custos da justiça. Então a empresa para quem você está devendo só vai entrar na justiça mesmo se essa dívida for alta, porque aí vai compensar para ela pagar esses custos. Dívidas mais baixas vão ser sempre cobranças extrajudiciais. Normalmente, cobrança de cartão de crédito, mesmo que hoje esteja num valor muito alto, mas se a dívida original era um valor mais baixo, não vai para a justiça, tende a ser sempre uma cobrança extrajudicial. Um cheque especial pode se tornar uma ação judicial com mais frequência do que cartão de crédito. Mas sempre quando a dívida ainda está com o banco, se você está conseguindo conversar com o banco, se você vai lá no gerente, o gerente te ouve, oferece algumas possibilidades, é porque não está na justiça ainda. Então não tem que se preocupar ainda com as consequências de uma ação judicial. Então assim, teoricamente, se você não pode pagar a dívida, se você não tem bens, assim, não vai acontecer nada demais, sabe? E quando eu falo isso, tem muita gente que diz assim, então você está incentivando que a pessoa não pague a dívida? Não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que pagar, né? Tá devendo, tem que pagar. Mas o que eu não acho é que a gente tem que ficar ali se preocupando, meu Deus, vou ser preso, vou perder tudo e tal. Negocia, conversa, mas se não consegue pagar agora, não adianta ficar pensando nisso. Eu vejo isso nos meus alunos, assim, os alunos do curso Domine Suas Finanças. Eles entram muito desesperados com a dívida. Quando a gente tira esse foco e começa a se organizar, as coisas começam a caminhar. E aí consegue até negociar a dívida, porque se você se organiza, você sabe quanto está sobrando para você negociar a dívida. Então, é isso que acontece. O que eu acho que tem que acontecer é, olha para suas finanças e cuida das suas finanças, para quando for o momento certo você conseguir quitar essa dívida.